Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 3. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 3, vamos primeiramente fazer a leitura dessa charge aqui. Então você tem aqui a mãe e o filho andando na rua e os dois estão com máscaras. E aqui você tem uma senhora idosa com uma faixa escrito democracia. Então essa senhora aqui representa a democracia. Aí o menino fala assim, ó: devíamos proteger aquela senhora. Ouvi dizer que ela também faz parte do grupo de risco. Aí vem aqui, ó: em acordo com a charge acima, os elementos visuais que incluem pessoas utilizando máscaras, uma senhora com a faixa da democracia, a frase e seu contexto de publicação, responda produzindo um texto a partir das questões propostas. Por que a senhora democracia está inserida no grupo de risco da Covid-19? O que significa ser desse grupo? Então é o seguinte, eu vou explicar aqui primeiramente qual que foi a minha interpretação desse texto aí, dessa charge, para vocês entenderem qual que foi a minha abordagem na produção de texto que eu fiz. Embora a referência à pandemia de Covid-19 esteja presente na charge, pela máscara que o personagem usa, não é essa doença que está ameaçando a democracia, mas sim a ignorância da população sobre o próprio significado da democracia. É essa a interpretação que eu fiz da charge e é sobre isso que o meu texto vai falar. Se você interpretou de outra maneira, fique à vontade para abordar outra perspectiva na sua produção. O que o PET quer, na verdade, é que você exercite suas habilidades de escrita, como ortografia, paragrafação, acentuação, pontuação, construção da coesão e da coerência, etc. Não é para você copiar o meu texto, não. Ele é somente um exemplo para você se inspirar. Mas se você tiver a cara de pau de copiar o meu texto, já aviso que ele é bem grande e não vai caber nas linhas do seu PET. Meus textos e respostas sempre são e sempre serão grandes, porque esse país é democrático ainda. E eu tenho previsto na Constituição o direito de liberdade de expressão. Alerta de ironia. Mas na mesma Constituição está previsto o seu direito de não ser obrigado a nada, a não ser por força da lei. Conclui-se, então, que você não é obrigado a copiar nada aqui, tudo bem? Então tá bom. Feito esse disclaimer aqui, né? Vamos aqui para minha produção de texto para o meu exemplo. Conforme eu falei, você não vai copiar o meu texto, porque ele é muito grande, mas você pode se inspirar. Você pode tirar ideias do meu texto para você fazer o seu. Então, o meu texto tem o título Direito de Escolha. Democracia não funciona. Tem que acabar com a democracia. Tem que voltar à ditadura. Na ditadura que era bom. Intervenção militar já. Frases como essas se tornaram comuns no Brasil, em manifestações populares e redes sociais nos últimos tempos, tendo sido ditas ou apoiadas, inclusive, por líderes políticos e formadores de opinião. Isso pode levar à conclusão de que a democracia estaria ameaçada. Nesse contexto, é preciso compreender a diferença entre regimes democráticos e não democráticos. Democracia é uma palavra formada por termos gregos: demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Dessa forma, podemos subentender que democracia é a estrutura política em que o poder pertence ao povo. De forma prática, quer dizer que os líderes de um país democrático são escolhidos pelo povo através de eleições. Diferente da ditadura ou regime militar, que acontecem quando alguém que não foi eleito pelo povo assume o controle do país. Além disso, na democracia deve-se respeitar o que determina a Constituição.
que é o conjunto de leis que rege o país. Alguns dos direitos previstos na Constituição brasileira são os direitos humanos, o direito de ir e vir, o direito de não ser obrigado a nada a não ser por força da lei e a liberdade de expressão. Já nos regimes não democráticos, como a ditadura e o regime militar, não necessariamente existe o respeito pela Constituição. Consequentemente, há uma tendência à perda gradativa de direitos. Dito isso, esse texto poderia terminar sugerindo que cabe ao povo escolher se prefere viver em um país democrático ou em um país não democrático. Mas isso seria paradoxal, uma vez que o direito de escolha do povo é previsto e respeitado apenas na democracia. Portanto, cabe aos cidadãos brasileiros refletir não sobre se a democracia é válida ou não, mas sim sobre o que está impedindo que ela funcione plenamente, para que possa levar ao desenvolvimento do país, e também sobre o que cada um pode e deve fazer para fortalecer a democracia. Questão 2. Na charge abaixo, há uma forte crítica a um comportamento cotidiano da sociedade contemporânea. Qual é ela? Qual que é a crítica que essa charge aqui está fazendo? Então, você tem a representação aqui do coronavírus, e aí tem duas pessoas puxando esse coronavírus, né? Fazendo um cabo de guerra com o coronavírus. Puxando para um lado ou puxando para o outro. E aí essas pessoas estão falando coisas como reabre já, tem que reabrir o comércio, aberto, aberto. Aí o outro, vai ficar fechado, fica fechado, fechado. E o coronavírus fala, bem que me avisaram para ficar em casa. Então aqui está fazendo uma crítica irônica, né, sarcástica, a qual fato? Aí eu coloquei da seguinte maneira, você fique à vontade para resumir, caso você ache que a minha resposta ficou grande. Mas essa aqui é a minha interpretação. Eu só quero te explicar o que eu entendi a partir dessa charge. Não necessariamente você tem que copiar igual a mim, não. Então, eu entendi o seguinte. A charge critica a polarização sobre a viabilidade, necessidade e segurança quanto à reabertura do comércio das cidades durante a pandemia de Covid-19. Alguns acham que já está na hora de reabrir para evitar mais impactos econômicos, enquanto que outros acham que o funcionamento do comércio deve continuar com restrições até que haja a produção de uma vacina. Então, essa aqui foi a minha interpretação dessa charge. E aí você tem essa outra charge aqui, onde você tem a representação do Brasil, né, em forma desse mapa. Esse mapa aí, esse Brasil, parece que está abatido, doente, está com a expressão debilitada. E aí ele está conversando e olhando aqui para esse homem que segura uma pasta do Banco Central. E esse homem está olhando por um microscópio. Aí o Brasil fala, e aí, está conseguindo enxergar qual vai ser o tamanho do meu PIB quando esta pandemia passar? Tô tentando. Aí vem a pergunta. A partir da leitura desse texto acima, representado pelos elementos visuais constantes da charge, onde vemos uma representação do país em forma de seu mapa geográfico, em diálogo com o personagem do Banco Central, gostaria que você comentasse, então é só um comentário, não é uma produção de texto, não. O que seria o PIB e quais elementos afetam seu crescimento? PIB é o Produto Interno Bruto, que é o conjunto das riquezas, bens, produtos, serviços produzidas pelo país. A diminuição do consumo afeta diretamente o crescimento do PIB, porque se o consumo diminui, a produção também diminui. Durante a pandemia de Covid-19, para evitar aglomerações, houve restrições nas atividades do comércio e indústria. Com isso, diminuiu a atividade econômica e isso terá impacto no PIB do país. Então, gente, essa foi a minha interpretação sobre qual que é a relação do PIB com a pandemia de Covid-19. O que um vai afetar o outro? Você pode ficar à vontade para resumir as ideias que eu te passei aqui. Então, essa aqui foi só a minha explicação. Você pode usá-la para tirar ideias e aí você formula a sua própria resposta. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da terceira semana do PET 5, aí do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado.
Deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo para me ajudar, se vocês puderem. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve muito especial para Regina Moreira e também para o neto dela, que está sempre aqui estudando comigo. Um salve para o MC Paulista e para todo mundo da Escola Estadual Professor Leônidas de Castro Serra e para todo mundo de Uberlândia. Salve também para Cláudio Fernandes de Franciscópolis. Um abraço aí pro pessoal de Franciscópolis. Um salve também para Ludmila Gomes e para todo mundo de Alvinópolis. Quero mandar um salve também muito especial para a Nath e para a irmã dela, Kawara. Um abraço para vocês. Um salve para Alifer Souza Vieira e para todo mundo de Coronel Fabriciano. Um salve também pro Lurgan e para todo mundo de São Domingos do Prata. Quero mandar um salve para Melissa, que usa esse perfil aqui, ó, do Nathan Caleb Curte. Um abraço para você, Melissa. Um salve pro Marcos Paulo e para Lilian Madureira. Um salve também para Marcela de Cássia Vale e para todo mundo de Dores de Campos. E um salve muito especial para Maria Aparecida. E para todo mundo que está sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço para vocês e um salve. E eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana com o restante da correção desse pet. Beijo, tchau!